A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Convido os irmãos a acompanhar comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 27, que vai falar da paixão do Senhor, da sua crucificação. Amém? Vou estar começando desde dos primeiros versículos, depois eu vou para o versículo 11. Amém? Então vamos começar do 1. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para matarem. Aqui está dizendo que todos os príncipes dos sacerdotes, os anciões do povo, ou seja, os príncipes dos sacerdotes, os anciões, meus irmãos, eles formavam um conselho contra Jesus para o matarem, cumprindo o Salmo de número 2, meus irmãos. Você que não tiver tempo, abre a tua Bíblia no Salmo 2, que vai dizer que eles se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, mais uma profecia que o Messias cumpriu. Isso aqui aconteceu, mas quem cumpriu foi o Messias. Ou seja, meus irmãos, ele cumpriu as profecias messiânicas, sim. Para quem pede uma profecia que ele cumpriu, tá aí, uma profecia messiânica. E maniatando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traía, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciões. Aqui, meus irmãos, o cumprimento do Salmo 41. Aquele que comeu da minha comida levantou contra mim o seu calcanhar, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Ou seja, meus irmãos, eles sabiam sim que as profecias estavam sendo cumpridas. E eles disseram: isso é contigo. Dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Aqui, meus irmãos, está escrito que ele foi se enforcar, mas não foi isso que aconteceu, meus irmãos. Ele queria se enforcar. Mas em Atos, meus irmãos, 1 mostra como tudo aconteceu. Isso aqui, meus irmãos, são as memórias de Mateus. Mas Atos mostra tudo conforme aconteceu, com mais detalhes, meus irmãos. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado este conselho, compararam com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros, que é Alcedama. Vou convidar os irmãos para abrir comigo em Atos 1, amém? Vou lá em Atos, mas vocês fiquem à vontade aí, tá? Atos 1, amém? Prontinho. E foi notório a todos que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Aqui vai dizer, meus irmãos, que ele adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Ou seja, ele não morreu enforcado, ele não aguentou e precipitou-se, pulou, meus irmãos, e todas as suas entranhas se derramaram. Voltando a Mateus, meus irmãos, 27. Aqui é Judas, tá? Não cheguei em Jesus, não. Então, meus irmãos, não se escandalizem, não, tá? Porque estamos falando de Judas. Que foi avaliado, que certos filhos de Israel o avaliaram. E deram-nas
campo de oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Jesus perante Pilatos, e foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu disseste. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disseram-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra ele lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo, aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disseram a Pilatos: Qual quereis? Disseram-lhe Pilatos: Qual quereis que você solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Estando assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres em questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matassem Jesus. Respondendo o presidente, disse-lhe: Qual desses vós queres que eu solte? Eles disseram Barrabás. Então Pilatos: Que farei então de Jesus chamado o Messias? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse mais uma vez: Que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes do tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. Respondendo todo o povo, disse: Seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Meus irmãos, o que acontece em Israel hoje, você acha que não tem nada a ver com isso aqui? Olha o que eles disseram: que o sangue desse inocente caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Tem de misericórdia. Senhor, eu tô lendo isso aqui, mas eu te peço misericórdia. Óbvio que eu não vou pedir isso pro Senhor, que o teu sangue, eu não quero ser culpado do teu sangue, esteja já repreendido em nome de Jesus. Mas eu li aqui, meus irmãos, o que essa multidão falou. Isso é tão grave, meus irmãos, que talvez nem tenha perdão o que eles pediram, meus irmãos. Eu não sei dizer se tem ou não, mas olha a gravidade do que eles falaram para o Messias. E coincidentemente, meus irmãos, a nação deles vive em guerra. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Logo, soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, cobriram com uma capa escarlata. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram suas vestes e o levaram para ser crucificado. Ou seja, meus irmãos, antes dele ser crucificado, ele foi ridicularizado. Bateram nele, meus irmãos, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, cuspiram, pisotearam, meus irmãos, fizeram de tudo. Não tenham dúvidas, meus irmãos. Aqui eles estão resumindo tudo que eles fizeram com o Messias. A crucificação. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangera a levar sua cruz. E chegando ao lugar chamado Golgotá, que se diz lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram seus vestidos e lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si meus vestidos e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, guardavam ali. Por cima da sua cabeça puseram
escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita, um à esquerda, e os que passavam blasfemavam dele, maniando nas cabeças: Então tu que destróis o templo, em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. Ou seja, meus irmãos, o templo já estava sendo destruído e eles não entendiam. Ele estava na cruz e os salteadores crucificados juntos com ele. E eles diziam: Se você é o Filho de Deus, salva a ti mesmo e desce daí. E da mesma maneira também o príncipe dos sacerdotes, como os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Esse é o Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Aqui eles estavam falando que se ele descesse na cruz, meus irmãos, eles iam crer nele. Meus irmãos, graças a Deus que ele não fez uma transfiguração ali. Porque se ele queimasse aquela cruz e descesse dali, meus irmãos, eu não sei o que ia acontecer, meus irmãos. Por quê? Porque tinha gente se coçando para ele fazer isso. E não eram os humanos, tá? Meus irmãos, ia acontecer uma grande catástrofe ali na humanidade. Porque ia gerar mais um conflito cósmico entre os anjos do céu e os anjos do adversário contra a humanidade, meus irmãos. Porque isso aqui, meus irmãos, nem os anjos aguentaram ver. Isso eu posso garantir, que a maioria dos anjos estava se coçando para interferir aqui, meus irmãos. Eles estavam a ponto de aniquilar a humanidade, mas tudo aconteceu para a glória e honra do Senhor, meus irmãos. Mas que eles estavam com vontade de intervir, eles estavam. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. Mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactame, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E algum deles que estavam ali ouvindo isto diziam: Olha, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-no na cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, lhe diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando em outra grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E os sepulcros, meus irmãos, se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Ou seja, meus irmãos, tinham santos que estavam dormindo. Meus irmãos, corpos de gente que foram usados pelo Senhor tempos atrás dormindo, que estavam sendo ressuscitados, meus irmãos. Os santos estavam sendo ressuscitados. Meus irmãos, aqui nós vemos que ele rendeu o espírito, o véu do templo, meus irmãos, se rasgou, trazendo de volta, meus irmãos, a conciliação entre o homem e Deus. E Jesus, chamando outra vez com um grande voz, rendeu o espírito, e o véu do templo ele se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e as pedras se fenderam, e abriram sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião, e com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente é o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Meus irmãos, aqui nós vemos o que aconteceu. Jesus rendeu o espírito, o véu do templo se rasgou, as rochas se fenderam, meus irmãos, e a escuridão pairava sobre a órbita da terra.
meus irmãos, e o centurião disse: verdadeiramente, este é o Filho de Deus, é o Filho do Senhor Deus. Meus irmãos, essa é a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, meus irmãos. A mensagem daquele que salvou a humanidade, meus irmãos. Meus irmãos, não tem outro Redentor, não tem e não haverá outro. Porque, meus irmãos, cada religião tem digamos que, um Deus, meus irmãos. Mas a única, meus irmãos, que ensina que temos um Redentor só, que redimiu a humanidade com Deus, é Jesus Cristo. O único Redentor, meus irmãos, é Jesus Cristo. Não tem outro. Meus irmãos, nós não estamos falando de seres híbridos, de seres com poder, com violência. Nós estamos falando, meus irmãos, meus irmãos, de um Deus superior a todos, que reconciliou a humanidade consigo mesmo, que cumpriu a lei da Torá e dos profetas. Esta é a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. O dia, meus irmãos, que o dia se escondeu como emblema de vergonha e dor. Meus irmãos, eu conheço gente que falou que a cruz é maldita. Meus irmãos, quem fala isso, meus irmãos, não sabe absolutamente nada do que a cruz representa. A cruz não é um símbolo de maldição. A cruz, meus irmãos, é um símbolo de sacrifício redentor. Foi ali que foi consumada a obra da redenção. Então ela não é um símbolo maldito, ela é um símbolo, digamos que sagrado, e para alguns um símbolo santo. Ou seja, meus irmãos, a cruz vazia representa a ressurreição de Cristo. Deus abençoe cada um de vocês, guarda essa palavra no coração. Uma ótima sexta-feira santa para vocês, eu abençoo vocês em nome de Jesus. Meus irmãos, desculpa o que eu falei aqui no final, né? Mas é que quando eu escuto esse tipo de idiotice, gente, me dá uma raiva tão tremenda. Gente que carrega a Bíblia, que lê a Bíblia, que prega, que falando que a cruz é um símbolo maldito. Meus irmãos, prestem atenção no que vocês falam. Não é difícil ler isso aqui, meus irmãos. Agora, tudo bem que você é evangélico, tudo bem que a gente vai no templo, a gente não usa um crucifixo, a gente é diferente. Mas agora falar que a cruz é um símbolo maldito, meus irmãos, presta atenção no que vocês vão falar. Não é todos, tá? Mas Deus abençoe cada um de vocês. Amém.